Olá pessoal, hoje nós vamos estudar o sistema nervoso central, as principais estruturas, os principais órgãos que compõem a parte central do sistema nervoso. Como a gente viu, o sistema nervoso ele está dividido em duas partes, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula. O encéfalo fica alojado dentro da caixa craniana, dentro do crânio ósseo, e a medula dentro da coluna vertebral. O encéfalo é composto pelas estruturas mais superiores e mais desenvolvidas, que aparecem a partir das vesículas embrionárias que se formam na região craniana, na região mais superior do tubo neural. Elas vão se dilatando e vão formando esses órgãos, essas estruturas que no final vão compor o que nós chamamos de sistema nervoso central, ou a parte encefálica, ou as estruturas encefálicas do sistema nervoso central. Na região mais superior, nós temos o telencéfalo, que é chamado também de hemisférios cerebrais, porque é dividido em duas partes bilaterais, chamadas de hemisférios cerebrais. Os hemisférios cerebrais, eles têm uma composição bem característica. A sua superfície é toda irregular, formada por essas ondulações que são chamadas de circunvoluções e que são delimitadas por depressões que são chamados de sulcos. Esses sulcos eles podem ser mais profundos, podem ser mais rasos, podem ser regulares ou irregulares, podem ser contínuos ou descontinuados. Essa composição dá à superfície dos hemisférios cerebrais esse aspecto bem característico. Os dois hemisférios eles são ligados por essa estrutura que fica na parte central, chamada de corpo caloso. O corpo caloso ele tem uma coloração mais clara, mais esbranquiçada, porque ele é formado pela substância nervosa branca. Como a gente viu anteriormente, o tecido nervoso ele é composto por duas partes, a substância cinzenta e a substância branca, que tem essa coloração mais clara. E o corpo caloso ele forma então como se fosse uma ponte de ligação entre os hemisférios cerebrais direito e esquerdo. Ele é dividido em quatro partes. Nós temos essa região mais anterior, que é o rostro. Essa curva que ele faz anteriormente é chamado de joelho. Essa região mais alongada e mais fina é chamada de corpo, do corpo caloso. E essa pequena dilatação posterior é chamada de esplênio. Então nós temos o rostro, o joelho, o corpo e o esplênio, que são as quatro partes que definem o corpo caloso. Abaixo do corpo caloso, nós temos essa região que é chamada de diencéfalo, que é derivada de uma outra vesícula embrionária. O diencéfalo, junto com os hemisférios cerebrais, forma então esse conjunto que nós chamamos de cérebro. O cérebro é formado pelos hemisférios cerebrais direito e esquerdo, junto com o diencéfalo. O diencéfalo é formado por duas estruturas bilaterais chamadas de tálamos e tem uma região mais inferior aqui e mais anterior chamada de hipotálamo. Aqui no hipotálamo você tem uma pequena haste chamada de infundíbulo e na ponta dessa haste fica localizada uma glândula chamada de glândula hipófise. A glândula hipófise ela faz parte do sistema endócrino, que a gente vai estudar mais posteriormente, mas fica ligada ao sistema nervoso central através dessa haste chamada de fundíbulo, que se prende à região do hipotálamo, que é uma parte do diencéfalo. Abaixo do cérebro fica essa coluna chamada de tronco encefálico. O tronco encefálico é formado por três regiões. Essa região mais superior, essa mais dilatada intermediária e essa mais
inferior. Essa parte superior é chamada de mesencéfalo, que deriva da vesícula embrionária de mesmo nome. A parte intermediária, mais dilatada, é chamada de ponte. E abaixo da ponte fica essa região menor, chamada de bulbo. Então nós temos o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. O mesencéfalo é formado por duas colunas que saem do cérebro. Daí ele também é chamado de pedúnculo cerebral. Então o mesencéfalo também pode ser chamado de pedúnculo cerebral. Por trás do tronco fica essa estrutura, que também faz parte do encéfalo, chamada de cerebelo. O cerebelo tem uma composição semelhante ao cérebro, ou seja, tem dois hemisférios, duas metades bilaterais, chamadas de hemisférios cerebelares. E tem essa região central, que faz a ligação dos dois, que é chamada de vermes. Então ele tem um vermes, que é a parte central, e as duas metades bilaterais são chamadas de hemisférios cerebelares. A superfície do cerebelo também tem um aspecto semelhante à superfície dos hemisférios cerebrais. Ela é toda irregular, formada por ondulações, sendo que ondulações mais finas, entrecortadas por sulcos também mais profundos, que dá um aspecto foliado à superfície do cerebelo. Todo esse conjunto fica localizado dentro da caixa craniana, dentro da parte do crânio que nós chamamos de neurocrânio. Abaixo do bulbo, ele vai se afinando e forma então um tubo alongado que sai da caixa craniana através do forame magno, que é aquela grande abertura localizada na base do crânio ósseo. E através do forame magno, a medula espinhal então se projeta dentro da coluna vertebral, mais precisamente no canal central da coluna vertebral.